O acúmulo de processos ainda é desafio na agenda de todo o judiciário. Quais são as causas e qual é a responsabilidade de cada um dos segmentos do sistema de justiça? Qual é também o papel dos chamados precedentes? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, em uma edição especial na cobertura do Congresso da Magistratura Mineira, realizada aqui em Belo Horizonte, no início de dezembro passado. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com um dos palestrantes aqui, que é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Alves dos Reis Júnior. Ele focou aí a importância dos precedentes. Ministro, obrigado por nos atender, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Prazer é todo meu. Bom, e você que nos acompanha aqui, por favor, inscrever-se no canal da Mais no YouTube, enviar suas sugestões, comentários que serão muito bem-vindos. Ministro, quantos processos, nós estamos falando de carga processual, né? Quantos processos o ministro do STJ recebe por ano e quantos ele consegue concluir? Bom, eu vou tirar até uma cola aqui. Assim, nós somos... o tribunal são 33 ministros, 10 compõem as turmas de direito público, 10 as turmas de direito privado e 10 as turmas de direito penal, né, criminal. Eu sou um dos que integra as turmas de direito penal. E cada um de nós, ou seja, deve ter recebido, em 2009, cada um de nós recebeu 10.950 processos. Em 2020, 11.340 processos. Em 2021, 12.126 processos. E esse ano, ou seja, até exatamente hoje, que eu fiz esse levantamento hoje, 11.774 processos. Nós somos 10, ou seja, multiplica isso por 10, ou seja, os ministros das turmas de direito penal vão receber esse ano cerca de 110, 111 mil processos. A média de julgamento, a gente consegue julgar mais do que recebe. Então, cada um deve julgar aí 12, 13 mil processos, né? Mas isso é um número absurdo, ainda mais se tratando de um tribunal superior. Quer dizer, além dessa carga processual, nós temos outros obstáculos no meio do caminho aí do próprio processo, do processo legal. Não, ou seja, é uma carga. Primeiro que é inimaginável, né? Se você for conversar com outros países, com tribunais, vamos dizer assim, irmãos, né, do Superior Tribunal de Justiça, se você falar um número desse, eles não acreditam, né? Eu tive há 2, 3 anos na Alemanha e é um tribunal composto por 150 juízes para julgar direito penal e direito privado, e cada um julgou, ao longo daquele ano que a gente esteve lá, 60, 70 processos. E é sabido, ministro, que o demandismo, o excesso de litígio no país, o aumento também do acesso à justiça contribuíram para isso. Mas existem outras causas. Eu acho que é um contexto. Eu gosto muito de falar que não existe um culpado único, sabe? Porque eu acho que se existisse um culpado único, a solução talvez fosse mais fácil, mas não existe um culpado único. Eu acho que a magistratura tem sua parcela de responsabilidade, ela tem uma dificuldade, ao meu ver, injustificável de respeitar realmente os precedentes firmados pelos tribunais superiores. Ou seja, nós temos, pela nossa estrutura, Supremo, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, são os tribunais que têm como competência fixar, ditar a última palavra na matéria de sua competência. Então, por exemplo, esses precedentes, por favor, só para a gente... Os precedentes são aquelas decisões, vamos dizer assim, com um caráter mais qualificado, dependendo de cada tribunal, tem seu sistema interno, e que não tem um poder de vincular, mas tem um poder de orientar a magistratura. São aquelas decisões que, olha, o artigo tal da lei tal deve ser interpretado dessa forma. Isso se aplica desse jeito. Ou seja, é aquilo que vai fixar as teses que devem prevalecer. E facilita a vida do magistrado. Facilita a vida do magistrado, em primeira instância. Primeira, e dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, é óbvio. Por exemplo, quando o Supremo fixa um determinado entendimento, nós, do Superior Tribunal de Justiça, a gente pode até fazer uma ressalva, eu não concordo, eu entendo que a melhor compreensão seria outra, tal, mas você segue aquilo e pronto, resolve o problema. Tem um perfil de uma demanda, pode ser aquelas repetitivas, então para não perder muito tempo, já tem a solução. Já tem a solução, exatamente. Então há uma resistência natural. Então, em que pese esses tribunais firmarem determinadas teses,
muitas vezes nos deparamos com decisões proferidas por juízes e por tribunais também de segunda instância, tribunais de justiça, tribunais regionais federais, que insistem em não seguir essa orientação. Ou seja, isso é uma das causas do volume de processo. Essa resistência, eu acho que tem a ver, por exemplo, com aquele fato de alguém que primar pela independência de julgar? Eu não consigo, eu sinceramente, existe esse argumento, né, que o juiz é independente, ele tem que decidir de acordo com a sua consciência, etc. Mas eu acho que você tem que ver um todo, né? Eu acho que o juiz não pode se apegar ao seu entendimento, mesmo sabendo, e principalmente sabendo que aquele entendimento vai ser revisto num segundo momento, né? Então, na verdade, ele está criando, ele está se dando mais trabalho, né? Porque aquilo incentiva o acúmulo de processos. Vai gastando tempo? Vai gastando tempo, ele vai se dando mais trabalho, vai criando uma incerteza jurídica, vai prejudicar a parte. Né? Ou seja, ele vai se dar uma satisfação pessoal naquele momento de decidir de acordo com o seu entendimento, mas eu acho que a longo prazo ele cria, na verdade, um prejuízo para ele mesmo. Então, né? nós estamos no seguinte cenário. Existe uma carga processual elevada que prolonga os processos, que sobrecarrega a justiça, mas também o modo de fazer justiça atrasa. Atrasa, exatamente. Eu acho que esse é um dos problemas. Você tem uma cultura do advogado no Brasil, é uma cultura pela litigância, ou seja, eu acredito que há pouco tempo, talvez uns 10 anos para cá, que nós estamos desenvolvendo aquelas técnicas alternativas de solução de litígio. Para agilizar, né? Para agilizar e para desafogar o judiciário. Então, você vai ter a arbitragem, a conciliação, a mediação, né? Outros caminhos que você pode utilizar para evitar a judicialização. Mas ainda existe uma cultura do advogado favorável ao litígio. Né? Eu acho que é uma formação. O advogado foi formado para litigar. Sim, mas eu acho que isso ele faz, essa falta de objetividade ou esse excesso de litigância dele, também do Ministério Público, isso é feito com algum interesse para não acontecer uma decisão ou é só mesmo uma cultura? Eu acho que aí você vai ter, são várias razões. Então, por exemplo, você vê o Estado, né? Quando eu falo Estado, é a União, os Estados, os municípios, tem uma tendência de protelar, né? Ou seja, de jogar para frente. Chamado protelatório. Ou seja, de jogar para frente. E eles são, no direito público, ou seja, são grandes responsáveis pela uma boa parte dos processos que existem hoje. E tem escritórios especializados nisso, né? Não, isso, ou seja, você vai ter no dia a dia da advocacia, do particular, do privado, também essa intenção de protelar, não deixa eu jogar para frente e ver o que vai acontecer. Até porque tudo pode acontecer. Como você tem essa desarmonia no judiciário, eu falei, quem sabe amanhã aparece um juiz aí que acata essa tese absurda e vai remar contra a maré. Então você tem isso por parte do particular, você tem isso por parte do Estado, ou seja, o governante fala assim, eu não quero que essa bomba estoure na minha mão. Ela vai estourar no próximo governo, no outro governo lá na frente. Entendi. Então vai jogando para frente esse negócio. Então existe uma série de circunstâncias. Você tem um Ministério Público no direito penal, por exemplo, extremamente litigante, ou seja, resistente também a aceitar. Por qual razão, senhor avalia isso? Porque ele não tem um cliente, ele não tem um cliente para... Eu acho que é um pouco de formação, é um pouco de cultura, sabe? Eu acho que esse que é o grande... Eu sempre falo que eu acho que a solução, a primeira solução para resolver essa questão do volume de processos no Brasil não é mudar simplesmente a legislação, é mudar a mentalidade. Mentalidade de quem está lá. É a mentalidade do advogado, a mentalidade do Ministério Público, a mentalidade do juiz, a mentalidade do cliente, ou seja ele privado ou público, ou seja, mudar a mentalidade das pessoas. Enquanto nós tivemos essa ideia de que litigar é a solução, de que protelar o processo é a solução, de que eu quero ganhar tudo, eu não me satisfaz um acordo, eu quero tudo ou nada. Então, eu acho que enquanto nós não mudarmos esse entendimento, eu acho que nós não vamos achar uma solução. Acreditando na boa-fé das pessoas e desses profissionais, isso eu acho que, por exemplo, os ministros, os magistrados, eles conhecem a realidade da advocacia e às vezes do Ministério Público, eles passaram por ali antes, né? Nem todos, né? Sim, mas de alguma forma tiveram uma experiência anterior por aí, né? Seja como advogado, seja como promotor, procurador. O contrário não acontece.
O senhor mesmo já tocou nisso em alguns artigos. Os advogados, os promotores, os procuradores Eles não conhecem a realidade verdade. dos tribunais. Isso poderia mudar se houvesse, sei lá, um intercâmbio melhor entre eles? Não, eu acho que um dos caminhos é um maior diálogo, né? Eu acho que dentro da justiça se conversa pouco, ou seja, o Supremo conversa pouco com o Superior Tribunal de Justiça, e conversa pouco com os tribunais de justiça, conversa pouco com os tribunais regionais, o Superior Tribunal de Justiça é a mesma coisa, a gente conversa pouco, né? E o diálogo entre a magistratura, o Ministério Público e a advocacia, eu acho que é menor ainda. Há um caminho, há uma tentativa nos últimos anos de haver uma aproximação maior. Ou seja, eu mesmo tenho, hoje é sexta-feira, na quarta-feira eu estive em Salvador abrindo o Congresso da Advocacia Jovem, ou seja, eu tive a oportunidade de falar para os advogados, justamente o meu tema foi esse, a realidade da magistratura, a dificuldade do juiz, essa coisa toda, o que o advogado pode fazer para melhorar. Então, esse diálogo, por exemplo, a minha participação aqui, ou seja, nós vamos ter aqui desembargadores, juízes de primeira instância, ou seja, a possibilidade de conversar, de mostrar uma outra realidade, de botar determinados assuntos para reflexão, Sim. sabe? E Eu por acho outro que isso lado, falta muito. só falar de pouco diálogo, pouca comunicação. Por outro lado, a gente assistiu aí nessas audiências, esses julgamentos virtuais que passaram depois da pandemia, serem mais constantes, uma saudação, um cumprimento de membros ali da advocacia, do próprio judiciário, do Ministério Público, demorados, longos. Quer dizer, isso aí também parece que atrasa. Eu acho que você tem que ser, nós temos que ser mais pragmáticos, né? mais objetivos. Eu acho que você, como juiz, proferir um voto longo se justifica em situações excepcionais, uma definição de uma tese, um caso mais complexo, alguma coisa assim. Ou seja, o dia a dia nós podemos ser muito mais diretos, muito mais objetivos. Da mesma forma, o advogado, ele não precisa de apresentar uma petição de não sei quantas laudas, citar jurisprudência, precedentes, doutrina, fazer aquele texto rebuscado que a gente imaginava do advogado antigo, né, que falava difícil. Nós temos que acabar com isso, né? Ou seja, eu falei o número de processos. Imagina só, eu recebo 11, 12 mil processos por ano. Se cada processo, uma petição tiver 50, 60, 70 páginas, como é que você vai dar vazão a esse Muitos tipo de recursos coisa? também, né? Então, eu acho que nós temos que ser mais pragmáticos, mais realistas, sabe? Deixar de pensar um pouco no individual e pensar um pouco mais no todo. Muito bem, ministro, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse sobre a influência do excesso de recursos, às vezes infundados, no processo judicial. E também se advogados, se promotores, procuradores têm conhecimento do processo que eles estão participando. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial pela cobertura do primeiro Congresso da Magistratura Mineira, realizado aqui em Belo Horizonte no início de dezembro passado. Hoje nós estamos discutindo sobre a alta carga processual no judiciário, as suas causas, a responsabilidade de cada um dos segmentos do sistema de justiça. O nosso entrevistado é um dos palestrantes desse congresso, que é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Alves dos Reis Júnior. Ministro, estávamos falando no bloco anterior a respeito, então, da influência de cada segmento aí e a questão dos recursos, né? Os advogados, muitas vezes, impetram recursos infundados, seja para alguma razão que ele enxerga no processo ou apenas para atrasar. Como é que o senhor avalia essa questão dos excessos de recursos? Olha, é aquilo, eu acho que o advogado tem que ter consciência do que ele está fazendo. Ele, na verdade, ele acaba dando um tiro no pé, porque em um determinado processo ele vai se utilizar desse caminho, ou seja, usar um recurso que ele sabe, na maioria das vezes, que não vai dar certo, e para lhe beneficiar. Em outra causa, ele vai se deparar com um advogado do outro lado fazendo a mesma coisa. Ou seja, então ele não pode nem reclamar que o outro advogado está fazendo isso, porque ele muitas vezes faz, né? Ou seja, é um círculo meio vicioso, né? Eu faço aqui, ele faz ali e tal, então eu ganho aqui, mas eu perco ali. Eu acho que o grande problema é a falta de pensamento num todo. Muitas vezes o advogado ele não tem uma... Eu sei que há uma dificuldade muito grande, e eu advoguei 25 anos, eu sei disso. Muitas vezes ele faz isso pressionado pelo cliente, o cliente... eu não tenho condições de bancar essa condenação agora, eu preciso de um tempo para respirar, para me organizar, para me estruturar. Vai jogando isso para frente, essas coisas todas. Mas eu acho que
quando o advogado se habitua a agir dessa forma, ele não pode reclamar que o judiciário está lento, que o judiciário está Mas é quem paga a conta pesado. sempre. É quem paga a conta sempre o judiciário. Mas o advogado vai pagar, porque muitas vezes naquele processo que ele pode ganhar, ele vai demorar anos para ganhar. Sim. Porque ele vai estar se prejudicando também. Quando isso se torna um hábito, é isso que eu falei, ele ganha aqui, mas perde ali. Ele naquele processo que poderia se encerrar logo, a outra parte vai protelar, e ele não vai poder falar nada. Ou seja, uma estratégia equivocada não tem o ganha-ganha, né? Agora, o senhor acha que os advogados, às vezes até mesmo membros do Ministério Público, eles têm um conhecimento do processo? Tem. Ou seja, o advogado, principalmente aquele que está no dia a dia, ele sabe. Ele sabe da situação do judiciário, ele sabe do volume de processo, ele sabe. Hoje em dia é muito mais fácil, ou seja, as informações estão aí, você abre o site de um tribunal, você vai ver a notícia, você vai ver manifestações, estudos, o CNJ disponibiliza a quantidade de processos, eficiência do judiciário, tudo. Essas informações estão abertas, né? Ou seja, não é uma caixa preta, não é uma coisa escondida, que só quem está lá dentro tem a informação. O próprio judiciário tem o interesse em divulgar esse tipo de coisa. Por exemplo, nós no Superior Tribunal de Justiça, todo final de semestre, na última sessão, nós damos publicidade à quantidade de processos que chegaram, a quantidade de petições que chegaram, a quantidade de processos que foram julgados de forma monocrática, julgados de forma colegiado. A gente dá essa publicidade. Então, eu acho que a comunidade jurídica sabe. Ela não pode dizer que ela não tem conhecimento, nunca imaginei que fosse assim, fosse assado e tal. Em que pese, muitas vezes, quando eu falo esses números que eu te falei no início, muita gente, eu não sabia que era assim. Mas não sabe, é que não. A informação está aí. Ou seja, é que não, se você não sabe, porque você não quer ver, né? Não quer procurar. O senhor defendeu a mudança de cultura. O senhor não acredita, então, em que leis possam obrigar juízes, juízas, magistrados a cumprir, a seguir os precedentes? Eu acho que nós podemos estabelecer um caráter mais vinculativo de determinados precedentes, de decisões proferidas em determinada situação. Você tem, por exemplo, a súmula vinculante do Supremo, né? Ou seja, que o próprio nome já diz, vincula o juiz a decidir daquela forma. Eu acho que nós podemos caminhar para isso. Mas eu sempre falo que a imaginação do operador do direito, seja ele do juiz, seja advogado, seja Ministério Público, é muito fértil. Ele sempre vai achar um caminho para tentar driblar aquilo. Mas, por isso que eu falo, há necessidade de uma mudança de mentalidade. Ou seja, o juiz está consciente. Por exemplo, a gente fala tanto, porque os Estados Unidos e tal, nenhum juiz lá, a Suprema Corte americana decidiu, bateu o martelo e resolveu. Ou seja, um juiz não vai querer desafiar o que a Suprema Corte decidiu. Aqui parece que muitas vezes que o juiz sente o prazer em tentar mostrar que aquela decisão está equivocada e decidir de uma forma diferente. O senhor falou de 3 modelos aí, né? Os precedentes, jurisprudência, súmula vinculante. Tem um status diferente entre um e outro? Tem, por exemplo, hoje a súmula vinculante é um instituto que existe único e exclusivamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Né? Ou seja, tanto é que muita gente defende que o próprio Superior Tribunal de Justiça tenha a competência também de editar súmulas vinculantes. Nós editamos súmulas que, na verdade, são uma consolidação da jurisprudência. Você firmou determinada tese, você transforma aquilo em súmula. Mas, ou seja, o que nós temos adotado com, talvez, eu acho, uma maior eficiência, é o repetitivo, né? Ou seja, aquele recurso, aquela tese que está sendo discutida em inúmeros processos, ela é levada para um determinado órgão competente dentro do tribunal e ele firma uma tese, firma um repetitivo e aquilo, ou seja, tem uma força vinculante maior. E agora foi aprovado uma mudança na Constituição, ou seja, que é a repercussão geral, né? Ou seja, o tribunal vai poder, salvo as turmas criminais, ela vai poder deixar de examinar determinadas questões por terem um efeito muito exclusivamente limitado às partes do processo. Ou seja, quando a gente fala em repercussão, o tribunal vai julgar teses, vai definir teses que extrapolam os limites do conflito entre a parte A e a parte B. Ou, em algumas exceções, ou seja, casos com determinado valor, que envolvam determinadas questões, etc. Mas há uma tentativa com isso de você diminuir o acesso ao tribunal, da mesma forma de você permitir
uma maior repercussão das decisões tomadas pelo tribunal. Ministro, o senhor, além da palestra, nos brindou aqui no Congresso com a exposição de fotos. O senhor visitou uma série de prisões, entre elas as APACs, né? O senhor fotografou presos. O que o senhor viu? O que isso representou para o senhor? Olha, para mim, ou seja, meu hobby é a fotografia e eu acho que é uma oportunidade de mostrar uma realidade. Nós temos um sistema prisional falido, né? Boa parte do nosso sistema prisional ele não ajuda em nada a recuperação do preso, pelo contrário, ele é um incentivo à reincidência. Você coloca presídios muitas vezes com ocupação. Eu tive um presídio em São Paulo, onde eu fotografei umas presas transexuais, em que a capacidade do presídio era 700, 800 presos. E no auge da pandemia chegou a ter 1.900 presos. Então, ou seja, as pessoas ficam amontoadas dentro de uma cela que cabe 6 pessoas, tem 12, 15 pessoas. Como é que e muitas vezes com problema de comida, alimentação ruim, ausência completa de tratamento médico, de possibilidade de trabalho externo. Ou seja, são ambientes realmente totalmente insalubres, né? E, inclusive, o Brasil já foi punido algumas vezes pela Corte Interamericana. O que eu quis com essas fotografias, mostrando, essas estão aqui expostas, as APACs, é mostrar que há um caminho, né? Você tem como, inclusive com um custo menor até que o sistema prisional normal, as APACs, segundo o que me foi informado, o custo por preso é um pouco maior que 50% do presídio normal, ou seja, você vai fazer uma economia e você ali vai propiciar efetivamente vamos dizer assim, esse aspecto da prisão que é a reeducação, né? A humanização também. E que é propiciar a reinserção dessa pessoa à sociedade. Então, eu visitei, por exemplo, a PAC de São João del Rei, você tem, vai ter lago de piscicultura, você tem marcenaria, você tem criação de porco, você tem criação de galinha, você tem fábrica de tijolo, você tem várias alternativas. A PAC feminina aqui em Belo Horizonte tem fábrica de chinelo, fábrica de hóstia, um ambiente aberto, ou seja, o preso não é obrigado a estudar, obrigado a trabalhar. Ou seja, vai abrir para ele uma possibilidade, quando ele sair, ele tem um caminho fora. Tá? Ele não vai precisar voltar para aquela vida que ele estava. Como é que foi a reação dos presos? Porque eles não estão acostumados a receber a visita de ministros, muito menos que os fotografe. Eles assustaram, que eles tiveram alguma resistência? Não, primeiro que eles já estavam avisados. Agora, eu falo que foi uma sensação extraordinária, né? Eu acho tem uma cena na PAC feminina aqui em Belo Horizonte que eu percebi que as presas estavam um pouco tímidas, né? Acanhadas ainda. E aí eu vi uma presa um vestido colorido, um turbante, porque tem esse detalhe, na PAC as pessoas usam as roupas normais, né? Você não sabe quem é preso, eu uso um crachá com o nome e tudo. E nesse momento eu olhei e falei assim, ela vai gostar. Aí eu perguntei se ela queria ser fotografada, ela na mesma hora tirou o crachá, tirou o óculos, começou a fazer pose e tal. E quando acabou aquilo lá, eu saí gritando, falei, quem é que quer ser fotografada? Aí eu vi as presas todas vindo na minha direção, pedindo, aí tirava fotografia em grupo, individual, todas se arrumando, aquele negócio todo. Então foi uma coisa assim, para mim foi uma sensação extraordinária, ou seja, eram pessoas, né? E eu acho que elas estavam se sentindo ali respeitadas, né? E a identidade delas, porque muitos perdem a liberdade, mas querem ficar invisíveis depois. Exatamente, né? Mas ali eu acho que foi uma coisa extraordinária, foi realmente um momento único, foi muito interessante. E a gente que não visitou o presídio, a gente tem aquela sensação, a sociedade acha que quem está lá dentro é gente que não tem solução, não tem saída. As pessoas lá dentro, elas sonham com uma vida diferente? Olha, eu vou dizer um caso de um rapaz que estava na PAC de São João del Rei. Ele estava na PAC, respondeu um processo de júri, foi condenado, saiu da PAC, foi para o sistema convencional, passou um tempo no sistema convencional, voltou para a PAC. Hoje ele é mestre em História pela USP em São Paulo e trabalha de forma voluntária dentro da PAC. Então, tem que distinguir o crime da pessoa, né? Lógico, ou seja, ninguém está dizendo que eles não podem ser punidos, eles devem ser punidos, devem ser responsabilizados. Mas não pagam indefinidamente. Exatamente. A vida toda. A pena né? não é perpétua, né? Exatamente. Ministro, a gente faz aqui no final da nossa entrevista, sempre a gente pede indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor vai indicar, por favor? Bom, eu gosto muito de livros de policial, suspense, essas coisas todas, principalmente
aquele livro mais bem elaborado e tal. Mas eu acho que a indicação que eu faço hoje é daquele que me criou a paixão pela leitura, que é Jorge Amado. Eu acho que o livro que realmente mais me emocionou, que é Capitães de Areia. Eu acho que e aí depois, ou seja, aí Jorge Amado você tem Dona Flor, Gabriela, sabe? Eu acho que todo mundo deve conhecer Jorge Amado. É uma realidade diferente do nosso dia a dia, uma realidade que merece ser conhecida. Eu aproveito aqui só falar o seguinte, eu acho, entrando nesse sistema, uma entrevista que eu vi há muito tempo atrás do ministro Marco Aurélio, perguntaram para ele o que ele achava, o que precisava, um juiz precisava. E ele falou que todo profissional do direito tinha que ler romances. Eu vou mais além, eu acho que todo profissional do direito tem que viver. Ele tem que sair um pouco do gabinete e conhecer a realidade, sair da sua bolha e ver o que está acontecendo ao redor, perto dele, em outras comunidades, em outros tipos de sociedade. Beber em outras fontes. Isso ajuda a decidir melhor. Exatamente. Ajuda a decidir claro, melhor. você começa a ter uma ideia do mundo real, né? Porque o processo já é frio. Hoje, no papel já era frio. No virtual, mais frio ainda, né? Então, se você não tiver uma ideia do que aquilo representa, a ideia real, eu acho que a sua capacidade de julgar fica prejudicada. E nós temos exemplo de grandes clássicos, né, como Shakespeare, Cervantes, Machado de Assis, que tratam do direito de uma forma bastante... Assim, é até curioso, não sei se vocês fizeram uma pesquisa ou estudaram direito, mas está ali estabelecendo a condição humana colocada no direito e na literatura, né? Exatamente. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o ministro Sebastião Reis, que é um dos palestrantes do Congresso da Magistratura Mineira e tratando aí da importância dos precedentes. Discutimos aí a alta carga processual, desafio de todo o judiciário no Brasil. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer, uma honra recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós agradecemos também, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá ao canal da Magis no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado, ficamos por aqui e até a próxima.